Olá pessoal, nessa videoaula vou dar algumas dicas de organização de um SIG, né? Da organização interna e externa, de um modo que possa facilitar, né, o seu trabalho com geoprocessamento com SIG. Vou usar aqui o QGIS 3.10, certo? Mas aí essa organização ela precisa começar antes mesmo da utilização do SIG. Como? Vou usar como exemplo um projeto que eu tenho aqui de delimitação de bacias hidrográficas, na qual eu identifiquei que o projeto basicamente segue três etapas, né? Primeira, os dados de entrada são armazenados, né? São fornecidos a um modelo, né? Esse modelo processa esses dados e produz resultados. Então, eu criei três pastas, uma para armazenar os dados de entrada, chamada 01 dados de entrada, outra pasta chamada 02 processamento e outra pasta 03 chamada resultados. Percebam que nessas pastas eu evito colocar os espaços, eu evito colocar também caracteres especiais, inclusive no caminho dessas pastas, né? O que é o caminho? É esse conjunto de pastas aqui que o sistema operacional cria, né, esse alinhamento de pastas para que se consiga chegar o endereço, né, dessas pastas aqui. E percebam que quando a gente clica, né, aparece o endereço na linguagem mais pura aí da informática. Não existe espaço e não existe caracteres especiais, né? Aqui, como aqui em delimitação, né, eu não coloquei o tio, não coloquei o cedilha. Por que isso? Porque o QGIS, em algumas de suas ferramentas, pode apresentar erros, né? Quando você usa um dado, uma pasta ou até mesmo um caminho que tenha qualquer desses itens aí, tá? Bom, então na questão da organização, né, eu coloquei primeiro todos os dados de entrada, peguei todos os dados de entrada e coloquei dentro dessa pasta, né? E cada dado de entrada tem lá o seu nome indicando o que de fato ele representa. Isso é extremamente importante, tá? Porque às vezes você está lá no meio do projeto, aí você precisa recuperar um dado, por exemplo, sobre as nascentes. E aí, se o seu arquivo não tiver nomeado como nascentes, né, que de fato ele representa, você vai ficar aí perdendo tempo procurando esse dado sem saber onde está, né? Enfim, mesmo que ele esteja até dentro da pasta aqui das de entrada, né? Se você tiver um conjunto grande de dados, você termina se perdendo. Então é importante que esses dados estejam numa mesma pasta, tudo que for considerado dado de entrada, né, dado inicial, dado base, né, do projeto, mas que também estejam nomeados, né? Por exemplo, açude Jatobá, a drenagem, né, que são os rios, e os limites aqui de Princesa Isabel. Nesse caso aqui, coloquei no fim nomeado com UTM, para eu saber que essa camada é uma camada que está referenciada às coordenadas UTM, né? Então, se eu estiver trabalhando em um projeto com coordenadas UTM, então eu sei que é esse dado aí que eu vou usar para eu não precisar gerar um novo dado UTM a partir de um dado de princesa que esteja com coordenadas geográficas, tá certo? O ano também pode ser importante, né? Eu coloquei aqui a Sul de Jatobá 2 2010, porque essa vetorização aqui foi feita sobre o açude de Jatobá em 2010, né? Como ele se encontrava em 2010. Com o passar do tempo, certamente o açude mudou a sua superfície, né, de água, né? Mas em 2010 ele tinha determinada característica que foi criado esse dado e é esse dado que eu estou usando. Importante saber isso, né? Demarcar essa temporalidade no dado. Tá? Então, esses dados foram usados como entrada. A partir do momento que eu fui usando as ferramentas de geoprocessamento lá no SIG, né, para fazer a delimitação da bacia hidrográfica, fui produzindo alguns dados, né, que foram servindo de preparação para a delimitação da bacia. Então, por exemplo, drenagem generalizada. Então, foi aplicada aí uma função de generalização
né, que gerou um novo shapefile que foi salvo dentro de processamento, né? Então tudo que eu comecei a gerar a partir dos dados de entrada eu já considerei como sendo de processamento e já salvei dentro da pasta processamento, tá? Assim como esse ajuste aqui feito no modelo digital de elevação, né? Que no dado de entrada é esse arquivo aqui que está com o nome original, né? E a partir dele foi gerado esse outro que já foi salvo em outra pasta porque ele já é um produto derivado, né? Não é mais um dado de entrada, ele já foi produzido a partir do momento que eu comecei a desenvolver o SIG. E aí, feita essa delimitação, eu já tenho os resultados, porque o meu objetivo nesse caso foi delimitar a microbacia do Jatobá. Então, eu consegui delimitar a microbacia do Jatobá a partir já do modelo digital de elevação corrigido e da drenagem generalizada. Então eu cheguei nos meus resultados, né? Os resultados que atendem ao meu objetivo. Então eu tenho aqui a microbacia do Jatobá em formato vetorial e a microbacia em formato raster dentro da pasta resultados, porque esse de fato é o resultado que eu queria. Então tudo organizado, né? Cada etapa, cada dado com seu nome certinho. Isso é extremamente importante, tá? Então essa organização, começando aqui pelos dados de entrada, ela precede o uso do SIG, né? Quando você vai usar o SIG, você já tem que ter tudo isso organizado. Suas pastas com os nomes corretos, né? Os seus arquivos com os nomes corretos, para que então você comece a trabalhar, né, com esses dados de entrada, né? Já deixa as outras pastas todas preparadas, mesmo que vazias, né? Porque elas irão receber os dados que você for gerando ao longo do projeto. Pode ser que o seu projeto seja mais curto que esse, pode ser que o seu projeto seja mais longo, né? Que tenha mais etapas. Então você já pensa tudo isso antes mesmo de iniciar o trabalho, né? Pode ser que nem tudo você consiga planejar e que no decorrer do trabalho mesmo é que você vai vendo essa necessidade de criar mais uma pasta aqui, uma pasta ali e, enfim, e organizar o seu projeto. Mas manter essa organização pode ter certeza que vai lhe ajudar a economizar tempo, né? E quando você planeja isso, né, de um modo mais lógico, né, você também passa a ter mais propriedade sobre o seu projeto e a entender de fato, né, o que, é que você está fazendo, o que, é que você quer fazer, e isso te ajuda a desenvolver o projeto com mais tranquilidade, tá certo? Ah, no SIG, né, trazendo os dados para o SIG, eu vou importar outros dados aqui para mostrar, né, a questão da organização pelo nome, né, pelos nomes das camadas e também pela ordem das camadas. Eu vou trazer aqui um dado vetorial do IBGE, vou colocar isso aqui. Vou colocar também esse que eu coloquei agora é um dado do tipo polígono, né? Eu vou trazer também um dado do tipo linha, né? Linha e um dado do tipo ponto. Ok. Ok. Só para a gente perceber aqui a organização. Então, vejam só, aqui eu tenho um projeto com 3 camadas, né? Já na parte interna do SIG, já importei esses dados, né? E esse dado aqui, ó, deixa eu desligar os outros. A gente percebe que ele se refere aos municípios paraibanos, né? A gente tem os limites municipais. Quando a gente traz esse dado lá do IBGE, ele vem com essa nomenclatura aqui, que é a nomenclatura que o IBGE usa, né, para, enfim, controlar direitinho lá os dados. E tem todo um significado, né? Para a nossa leitura no projeto, às vezes é mais interessante que a gente renomeie isso aqui, tá? De uma forma que fique mais legível para a gente, né? Então, municípios PB é muito mais fácil eu compreender agora que se trata dos municípios da Paraíba do que como estava escrito anteriormente, né? Nesse caso aqui, não preciso evitar espaços e caracteres especiais, tá? Porque aqui a gente está renomeando apenas o nome da camada e não do arquivo, ok? Então eu estou trabalhando aqui apenas com
as camadas que são parte do SIG já, né? E não mais dos arquivos lá nas pastas. Ok, então eu considero importante isso, que todos esses arquivos aí estejam bem legíveis, né? E enfim, facilitando aí a leitura. E também para o trabalho aqui no SIG, é importante seguir a ordem das camadas, né? Como a gente sabe, o QGIS ele mostra nessa tela aqui do mapa para gente as camadas na ordem de cima para baixo. Então, primeiro ele está mostrando a drenagem principal, depois ele está mostrando as sedes municipais e depois ele está mostrando municípios. Se eu alterar essa ordem, por exemplo, levando municípios aqui para cima, o que acontece? Ele agora obstrui a visão, né, a visualização das demais camadas. Por quê? Porque eu tenho um polígono que está preenchido com uma cor sólida, né? Ele não é transparente, né? Então eu não consigo observar o que está embaixo e essas três camadas se referem a uma mesma área do espaço geográfico, né? Se eu desligar municípios, eu volto a vê-los, né? Então essa ordem aqui ela é importante, tá? Normalmente, o que é aconselhado? Colocar os pontos primeiro, as linhas depois e os polígonos por último, né? E aí a gente tem essa visualização aqui, ó. A gente consegue ver tudo, né? As cores também são importantes, né? É sempre importante a gente seguir as convenções cartográficas, deixar o azul para a água, o verde para a vegetação, coisas desse tipo, né? Por exemplo, na drenagem, né? É ideal aqui que a gente use a cor azul, né? Porque isso representa de fato, isso intui, né? A presença da água ali naquele dado, tá certo? Se houver, por exemplo, uma imagem, vamos adicionar aqui uma imagem de satélite para a gente ver como é que fica, né? A imagem, certamente, ela cobrirá, né, todos os dados que estiverem abaixo dela, então normalmente ela vem aqui para baixo, né? Se acontecer isso aqui, de um vetor do tipo polígono, né, obstruir a visualização da imagem, então a gente pode adicionar aqui uma transparência para ele, por exemplo. Então percebam, todos esses processos aí, eles antecedem de fato o processamento de dados geográficos, né? É tudo uma questão para a organização do projeto, né? Então agora eu consigo ver todos eles, ó. Ponto, a linha, o polígono e também a imagem, tá? Aqui também é importante ter uma nomenclatura que facilite, né? 2016, nesse caso aqui é importante ter a data, né? NDVI, Paraíba 2016. Enfim, então basicamente é isso. Também existe a opção de criar grupos e subgrupos. Por exemplo, a criação dos grupos pode ser útil para o seguinte: eu vou criar aqui, ó, adicionar um grupo, vou adicionar dois grupos. Adicionei um grupo 1 e um grupo 2. No grupo 1, eu vou colocar assim, ó, dados vetoriais. E no grupo 2 eu vou colocar dados raster. Então eu posso selecionar os dados vetoriais aqui e arrastá-los para dentro da pasta ou do grupo, né, dados vetoriais. Posso pegar o outro dado raster e adicionar para dentro do grupo raster. Qual a vantagem de ter um grupo? Eu consigo ativar e desativar a visualização de todos os arquivos, todas as camadas que estão dentro do grupo de uma vez só, tá? Posso fazer isso e também melhora a organização, né? Vamos imaginar que eu tenho aqui nesse projeto muitos arquivos, né? Aqui eu estou com poucos arquivos, mas se eu tivesse muitos, vou colocar aqui mais um, ó, ele já caiu aqui dentro de dados raster. Então não quero mais visualizar os dados raster, eu quero trabalhar agora só com os dados vetoriais. Então eu desligo aqui e continuo o meu trabalho, tá? Esse é um exemplo.
um outro exemplo de organização desses grupos pode ser também pela, pela região, né, que você está trabalhando. Eu coloquei aqui dados da Paraíba, mas eu poderia ter dados de outros estados também. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui alguns dados de outros estados, lá do IBGE. Aqui. Municípios 2009. Vamos pegar aqui Bahia. Adicionar. Deixa eu adicionar aqui também Pernambuco. Opa, adicionar. Vou adicionar também aqui os dados de Alagoas. Adicionar e vou adicionar também dados de Sergipe. Ok. Bom, então agora eu tenho uma quantidade grande aqui de dados, né? E aí caíram todos dentro de dados raster. Eu vou tirar aqui para fora dos grupos, tá? Eu não quero nos grupos. Olha só, agora eu tenho uma quantidade enorme de dados. Então eu poderia aqui, para facilitar essa organização, né? Colocar aqui um grupo para cada estado, por exemplo. Então eu quero um grupo para Sergipe, quero um grupo para Pernambuco, quero um grupo só para os dados da Bahia, calma, e quero um grupo para o estado de Alagoas, né? Vejam aqui, sem querer aqui, ele criou um grupo dentro de um grupo, né? Quando a gente cria um grupo dentro de um grupo, isso chama um subgrupo. Eu vou mostrar para que serve um subgrupo. Então, os dados da Bahia, eu posso trazer aqui para dentro da Bahia. Fecho. Os dados de Pernambuco, posso trazer aqui para dentro de Pernambuco. Fecho. Os dados de Alagoas, mesma forma, né? Trago para Alagoas. E os dados de Sergipe eu trago para Sergipe. Ok, então a hora que eu quiser, por exemplo, retirar a visualização da Bahia, então eu venho aqui, desligo Bahia, né? Em vez de precisar desligar um por um aqui, ó. Desligo somente o grupo. Alagoas do mesmo jeito, Sergipe do mesmo jeito, Pernambuco do mesmo jeito. Agora, todos esses dados aqui são dados o quê? Vetoriais, né? Então, dentro do grupo dados vetoriais, eu poderia criar subgrupos. Vamos criar um primeiro subgrupo aqui que é para Paraíba, né? Então, eu pego esses dados aqui e coloco dentro de Paraíba. E os demais estados aqui eu vou colocando dentro do grupo dados vetoriais. Sergipe, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Paraíba. Ok? Então, e assim eu vou organizando o meu projeto à medida que for necessário, né? Aqui um exemplo, né, de organização por região geográfica, mas poderia ser por data, né, por temporalidade dos dados, pelo próprio formato dos dados. Por exemplo, eu poderia ter dentro dos dados raster um grupo chamado 2016, e aí eu colocaria todas as imagens de 2016. Um outro grupo chamado 2017, com as imagens de 2017. Um outro 2018 e assim por diante. Essa organização, quem define é realmente quem está operando o SIG, né? Quem está ali analisando. Ok? Então, essa é uma dica de organização. É importante criar esse hábito, né, de sempre organizar os seus projetos, porque às vezes a gente precisa revisitar os projetos e aí deixando tudo organizadinho, você identifica com mais facilidade de onde parou, você economiza tempo, né, você evita retrabalho e, enfim, são muitas as vantagens aí de se fazer essa organização. A princípio pode ser que você gaste um pouquinho mais de tempo, mas criando o hábito, né, você sempre fazendo dessa forma, né, buscando essa organização, com o tempo você otimiza o seu tempo de trabalho desenvolvendo o SIG.